Boa noite, famílias, boa noite, comunidade Band. Estamos só aguardando um pouquinho as pessoas entrarem no webinar. Vamos começar em pouquíssimos minutos. Já estamos aqui com a Thelma, a Carol. Bom, eu acho que a gente pode começar. São 7h35. Vamos dar início, então, ao webinar. A violência extrema nas escolas. Meu nome é Maria Estela Zanini, sou diretora de convivência aqui do Colégio Bandeirantes. Estou acompanhada aqui com a Carol Aragão, que é orientadora educacional dos 9º anos, e com a nossa convidada especial, a Thelma Vinha. Então, boa noite, famílias, boa noite, comunidade Band, colegas que estão nos assistindo. O mês de abril ele foi pautado por notícias de ameaças de violência extrema nas escolas. Muito se discutiu sobre o tema, que trouxe tensão e medo para pais e educadores. Várias questões foram apresentadas. Então, aumentar a segurança nas escolas por meio da vigilância, policiais armados, câmeras, colocar câmeras detectores de metal, o que fazer para garantir a segurança dos alunos, professores, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tá? A escola deve ser lugar de aprendizado, do exercício da convivência positiva. E para conversar sobre esse tema é que a gente trouxe a doutora Thelma Vinha. A Thelma Vinha é doutora em Educação e professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Realiza pesquisa sobre a qualidade da violência e do clima escolar, conflitos e violência na escola, desenvolvimento moral e socioemocional e relação entre alunos, professores e famílias. É coordenadora do Grupo de Estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. É também coordenadora associada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, o GEPEM, da Unicamp e Unesp. A Thelma é autora de vários livros, artigos, mas o mais importante de tudo, Thelma, você é consultora do Band, uma grande amiga desde 2014, trabalhando conosco a convivência positiva no Colégio Bandeirantes. Então, Thelma, é um prazer te receber novamente aqui, conversar com você. Esse webinar está sendo gravado, vai ficar disponível depois no YouTube e no site do Band. E a gente vai pedir também que os pais e todas as pessoas da comunidade que nos assistem, que tiverem alguma dúvida, passem essas dúvidas pelo chat, que a gente pode conversar um pouquinho mais para o final da palestra, tá bom? Bem-vinda, Thelma, muito obrigada. É com muita alegria que, apesar de ser à distância, eu estou aqui com vocês novamente no Band, com a comunidade do Band. Apesar do tema ser muito árido, o Band é uma escola muito querida, que eu acompanho há muitos anos, eu só não sabia que era desde 2014, Stella. Nossa, é uma vida, nossos filhos eram pequenininhos, né? Então, tá aqui... Thelma, é muito legal, né? Eu lembro direitinho como tudo começou, né? Numa palestra no colégio, com vocês assistindo, depois encontros de sábado. Então, e o Band, além de ter sido, acho que uma das primeiras escolas que encampa um projeto, uma área toda de convivência como lugar privilegiado, de inovação, e não como uma forma de eu conseguir uma harmonia para poder trabalhar o conteúdo, mas como um componente decisivo da escola, no sentido de formação de cidadania, de pessoas mais éticas, de fortalecimento dos valores democráticos. E esse percurso que ele foi construído a muitas mãos, né? Com toda essa comunidade, com diversos assessores. Eu acho que o encontro de hoje ele vai mostrar como essa ideia de uma convivência com sentido positiva, em que visa formar valores mais éticos, fortalecimento de processos de cidadania e de democracia, ela vai ser mais do que necessária como papel da escola. Eu queria, além de agradecer o convite e estar aqui novamente com vocês e cumprimentar toda a comunidade que está assistindo agora, ou mesmo que assistirá em outros momentos, eu queria dizer que esse tema, como eu coloquei, ele é muito difícil e eu não consigo, não dá para fazer uma apresentação leve para falar de algo tão difícil. E eu venho falar de um lugar que é da psicologia da educação. Então, a análise que eu faço, que é decorrente de várias pesquisas do nosso grupo de estudo, de pesquisa,
é da área da psicologia da educação, e dentro dessa área nós tivemos também a oportunidade de trabalharmos em algumas de situações de pós-ataque, no sentido de reconstrução, de cuidado. E essa é uma experiência que marca muito as pessoas, porque quando você está num lugar como esse e atua com essas pessoas, elas abrem a escola e te permite aproximar, é que você vê como esse tipo de violência ele vai deixar marcas muito profundas e que é algo que não pode, a gente jamais pode normalizar e permitir que ocorra em nosso país. Então, a ideia é apresentar um panorama sobre o que está acontecendo, as pesquisas que nós temos desenvolvido nos nossos grupos de pesquisa sobre isso, trazer um perfil, mostrar fatores que interferem e também apresentar algumas propostas e olhar a questão do papel da escola. Só que eu vou pedir desculpas para vocês, Estela e Carol, porque assim, eu não vou falar para os pais e profissionais do Band. Eu vou falar para aquelas pessoas que influenciam esse país. Os profissionais, os pais, as pessoas que estão no Band, eles formam uma elite que pensa, uma elite que atua, uma elite política, uma elite intelectual, uma elite profissional. Então, essas pessoas atuam no país. E é para essas pessoas que eu estou falando. Então, aqui que eu vou trazer são dados de pesquisa para que, quando eu postar alguma coisa na internet, quando eu comentar sobre que formas a gente pode intervir, como deve se atuar, o que está acontecendo, que o conhecimento de pesquisas ajude a subsidiar essas ações de todas as pessoas. Então, é para essa comunidade que é tão atuante, que tem tanta influência, que eu me dirijo representando um grupo de pesquisa. Vocês vão ver que eu vou mostrar várias imagens. Essas imagens, elas são públicas, elas estão na internet. Os perfis não existem mais, esses perfis, com exceção de um só, eles foram excluídos, eles foram postados, inclusive, pelas próprias pessoas, e quando for uma imagem de um brasileiro e for explícita, a gente põe tarja no rosto, mas quando se referir, por exemplo, a dois personagens, dois autores de Columbine, ele está explícito, eu já explico por que disso, tá? E a ideia é mostrar para vocês que o problema é altamente complexo e nós precisamos unir a todos para enfrentar isso e não vai ser a curto prazo. Então, eu vou começar com uma apresentação e depois, Estela, Carol, eu mando o link para vocês, se vocês quiserem, vocês disponibilizam no site do Band, tá bom? Ótimo, Thelma, muito obrigada. Se por acaso cair alguma coisa, vocês me chamem, tá? Eu começo com uma imagem de Columbine. Columbine, ele acontece em 20 de abril de 1999, por isso que, inclusive, dia 20 de abril é um dia D, um dia tão preocupante. E Columbine, ele marca o papel midiático dos ataques. É em Columbine que isso começa, essa questão midiática muito forte. Nós temos dois autores aqui, que é o Eric e o Dylan. Esses autores, Columbine tinha televisão, né? tinha câmeras na escola inteira, e isso é filmado, isso é passado em tempo real. E esses meninos, Eric e Dylan, eles são muito cultuados, e eles são idolatrados em alguns lugares, como eu vou mostrar para vocês. Então, a partir daí se começa um novo ciclo com relação aos ataques. E quando nós falamos de ataques de violência extrema em escola, é importante dizer que existem várias formas de violências. Por que aqui no convite do Band não falava violências na escola? Porque existem violências que, por exemplo, está na relação. Então, assédio, racismo, por exemplo, bullying. Existem violências que são violências estruturais de uma escola. Por exemplo, racismo estrutural, institucional. Por exemplo, regras absurdas, rígidas. Então, violências estruturais. Mas nós estamos falando aqui de uma violência que invade a escola. É uma violência que, mesmo cometida por estudante ou ex-estudante, ela invade essa escola de fora, né? Vem de fora para dentro e ocorre o ataque. Então,
Nós não podemos, cada tipo de violência ele vai requerer intervenções diferenciadas. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre o ataque de violência extrema à escola. Então, ela vem de fora para dentro da escola. E quando a gente fala sobre ataque em escola, ele é muito diferente de um ataque em terminal de ônibus, um ataque em supermercado, lembrando que ele é diferente, que os dois são altamente graves, mas quando você fala em ataque em escola, você está falando de um local em que as pessoas, ele é todo feito para interagir, para estabelecer vínculo, ele faz parte daquelas pessoas. Então, eu sou aluno do Band, eu sou professor do Band, eu sou pai de... Então, aquilo faz parte de quem você é, da tua identidade. Quando há um ataque na escola, toda essa comunidade é atingida, e além dessa comunidade ser atingida, toda a comunidade de entorno é afetada. Uma professora, quando houve o ataque na escola de São Paulo, né, no final de março, ataque à faca, e esse estudante é mobilizado, a coordenadora tira a máscara dele e diz, eu precisava saber se era um aluno da escola. Então, um ataque em escola é muito sério, porque um de nós fez isso conosco, né? Como isso pode acontecer entre nós? E essas pessoas, elas voltam para as escolas. Então, mesmo com essa violência, mesmo que nós perdemos alguns colegas, algumas pessoas morreram nessa escola, a gente tem que recomeçar. Então, quando uma escola é atingida, todas as escolas são atingidas. E os danos, eles são danos, assim, não é só a curto prazo, que tem aumento de sofrimento, transtorno mental, mas você tem danos em médio e longo prazo, estresse pós-traumático, aumento do vício em drogas, em álcool, separações, tem uma série de danos para aquela comunidade e também a comunidade de entorno. Então, é o que eu disse, a gente tem que atuar para que isso nunca mais aconteça no nosso país, né? Bom, nós fizemos um mapeamento dos ataques de violência extrema em escola, só que o nosso estudo, ele mapeou, né, desde a época de Suzano, quando aconteceu Suzano, nós começamos esse mapeamento e pegamos os ataques anteriores e até o dado que a gente vai apresentar, ele vai até 30 de março desse ano, mas são ataques efetivamente cometidos por estudantes e estudantes. Não é, por exemplo, o de Blumenau, que vem alguém de fora e invade a escola. Então, aqueles cometidos por estudantes e estudantes. Esses atentados, esses ataques, eles, quando se tratam de adolescentes, são atos infracionais violentos de tentativa contra a vida muito semelhante a crime de ódio. E ele pode resultar em morte ou não. Mas outra característica desses ataques que eu vou apresentar para vocês é que eles são planejados, alguns por menos dias, outros por muitos meses, às vezes até anos, alguns mais de 2 anos. E o nosso interesse era muito porque a escola, qual o significado, como é que previne. Então, esse é o nosso objetivo do estudo, que ainda está em andamento nesses aspectos. O primeiro caso que nós tivemos, ele ocorre na Bahia, em 2002. Nos últimos 20 anos, nós identificamos 22 ataques que foram cometidos por estudantes e ex-estudantes. Esses ataques foram acontecer em 23 escolas, porque em Aracruz, o mesmo autor, ele ataca uma escola estadual e uma escola particular. Nós tivemos 10 escolas estaduais atacadas, 9 municipais e 4 particulares. 35 pessoas morreram, sendo 24 estudantes. 4 professoras, uma coordenadora, uma inspetora e 5 dos atiradores. No Brasil, eles nunca foram mortos pela polícia. Esses 5 atiradores foram por suicídio. No caso de Suzano, ele atira no parceiro e se mata em seguida. Aqui não tem, por exemplo, o caso de meninos que numa briga tiram estilete. Como eu falei para vocês, são ataques planejados. Observem a linha do tempo com relação aos ataques que aconteceram no Brasil. Começa em Salvador, em 2002, e observem que os anos vão passando. Agora, vejam o que vai acontecer no ano de 2022. Vejam agora como ele sobe. Então, no ano de 2022, os ataques, se nós pensarmos, nós tivemos 22 ataques em 21 anos, porém, 9 aconteceram entre agosto de 2022 e março de 2023.
Isso claramente indicava para a gente, no final, quando a gente estava conversando com os gestores do Espírito Santo, a gente estava em dezembro do ano passado, a gente dizia, esse aumento é muito forte, isso significa que vai acontecer de novo. Só que ninguém imaginava que ia acontecer esse caos que houve no mês de abril, que eu vou falar mais para frente, né? Então, houve um aumento expressivo dos ataques a partir do segundo semestre, a partir do ano passado, particularmente a partir do segundo semestre do ano passado. Nós pegamos as escolas, e só lembrando, nós temos 180 mil escolas no Brasil. Então, são 22 ataques, mas você tem que considerar o universo, não deveria acontecer em nenhuma, mas de 180 mil escolas. Nessas escolas, nós olhamos IDEB, olhamos a região, olhamos infraestrutura, e não tem absolutamente nada que indique por que essa escola e não em outra. Poderia acontecer com qualquer escola. Tem escolas que são violentas, mas outras muito mais do que aquela que foi atacada. Então, não há nada que indique em por que ser nessa escola e não outra. E lembro que, conversando com os professores de Aracruz, inclusive, eles diziam, mas foi culpa nossa, foi algo que a gente fez. Isso, inclusive, é cruel, porque a escola ela é vítima disso que acontece, mas também ela está implicada no problema no sentido de atuar de uma maneira de mudança de significado, de prevenção. É fundamental que a gente conheça o perfil dos autores no Brasil, porque as intervenções elas têm que considerar esse perfil. Então, eles são jovens, tá? Todos os autores, então você pega os ataques e analisa o perfil, todos eles são jovens. O menor, a gente tinha 10 anos, e o mais velho, um ex-estudante, 25 anos. Todos são meninos, são sexo masculino, todos são brancos, com exceção, não são todos, né, de Realengo, que ele era pardo. Eles têm um gosto pela violência e culto às armas, então eles se exibem com armas, eles mostram violência, e eles buscam ser valor, ou seja, serem reconhecidos para determinado público, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Esses meninos não são os populares da escola, ao contrário. Eles são meninos que têm relações interpessoais mais restritas, são mais isolados, eles têm mais relações, às vezes é dia ou mais relações pela internet. Então, aqui vocês têm a foto de um jovem que ele fala, esperei muito por esse dia, será lendário, me aguardem. Vocês vão ver muito postagem com sobrenome Talce, com codinome Talce. Talce, ele é o sobrenome do atirador de Suzano, né? E é muito usado no meio, nas redes sociais, é muito usado o nome dele, até como uma forma de homenagem ou de identificação. Esses meninos também, eles têm concepção e valores opressores, como misoginia, homofobia, racismo, supremacia branca. Então, a gente também, eu vou aprofundar essa questão. Eles apresentam indícios de transtornos mentais variados, vocês vão ver, inclusive, em postagens como isso aparece. Esses transtornos geralmente não são diagnosticados ou tratados, mas eu queria que a gente tomasse muito cuidado para não estigmatizar, porque muitas pessoas têm transtornos mentais quando não somos nós mesmos, e a questão não está no transtorno, porque a causa dos ataques é de uma leitura racista, homofóbica, misógina do mundo. Então, isso associado ao transtorno. Você nunca pode pensar, o problema está no transtorno de forma alguma, mas nessa cultura que precisa ser modificada. Esses meninos também, eles não têm uma perspectiva de futuro, eles não têm um propósito, tá certo? Então, vocês vão ver várias vezes que isso vai aparecer e alguns abandonaram a escola. A escola é fator de proteção. E a gente tem que sempre atuar para que permaneçam na escola. Vejam o nível socioeconômico das famílias dos estudantes das escolas afetadas, né? O nível mais alto é 7. A maior parte das escolas ela está no nível 5 e 6. Então, ele não os ataques, eles em geral não ocorrem em regiões muito vulneráveis. Eles ocorrem em regiões de um nível socioeconômico médio. Então, não necessariamente, porque muita gente fala, isso é um problema de favela de comunidade. Não, não é, tá certo? Então, isso é um dado importante também. Além do planejamento, nós encontramos 2 importantes características. A primeira delas é que a escola, para todos eles, é palco de sofrimento. Então, para todos esses meninos, eles viveram situações de exclusão, de bullying,
de castigo, de humilhação. Então, vários ataques que ocorreram, quando eles contam, quando vai atrás, investiga, eles viveram situações de sofrimento na escola, de alguma forma. Além disso, esses ataques são de adolescentes que são usuários de subcultura extremista, particularmente nos últimos anos, desde 2011, eles são usuários de subcultura extremista. O que é isso? Esses meninos, eles articulam na internet com o que é chamado comunidade mórbida, chats, fóruns online de incentivo à violência, misoginia, em direção ao extremismo. Só que há alguns anos, poucos anos, não muito, mas muitos, eles precisavam, para isso, entrar na Dark ou na Deep Web, que é a internet profunda, que precisa de um navegador próprio, que é o Tor, que você instala, mas você precisa de um endereço para poder navegar lá dentro, ali não é indexado, então não é fácil navegar na Deep Web. Atualmente, essas comunidades elas estão na superfície da internet. Então, é Instagram, é TikTok, é Telegram, é Discord, é Twitter, ensinando massacres, incentivando o ódio, como vocês verão. Eu vou mostrar nas próximas telas. Bom, quando eles entram, interagem nessas comunidades, com esses perfis, eles começam uma imersão num discurso de ódio, potencializando coisas que eles já sentiam. Então, vejam um exemplo. Nesse perfil, ele diz assim: ódio contra mulheres bonitas, ódio contra meninas bonitas. Minhas vítimas preferidas são as garotas bonitas. Então, a misoginia é uma coisa muito presente. Então, uma ideia de que o homem, ele naturalmente ele é superior à mulher. E lá eles são incentivados, inclusive, a odiar mulheres. As mulheres são interesseiras, as mulheres são falsas. Então, é muito comum, e eles não ficam com as meninas. Então, eles têm ódio, por exemplo, dos normes, que são os meninos que ficam com as outras meninas. Vejam aqui o Taos, uma postagem dele. Ele diz assim: estou aflito, estou cansado, estou angustiado, estou cheio de ódio. Meus pensamentos só me dominando, me matando aos poucos por dentro. A maior parte dos servidores, uma das formas muito presentes são as comunidades do Discord. O Discord é um server que ele funciona muito com redes de True Crime Community. True Crime Community, está aqui, vocês vão olhar TCC, estão vendo? True Crime Community, eles são comunidades em que eles discutem, estudam, falam sobre crimes reais. Então, isso é muito comum, esses meninos entrarem. Se você olhar essas comunidades, você tem comunidades que falam, geralmente a média de menino de 15 anos, você tem de 10 a 22 anos de idade, que participam dessas comunidades. Aqui são exemplos de comunidades do Brasil, tá vendo? 113 dias, 5 horas, e tem a quantidade de pessoas, 2 online, 7 online, 12 online, e não é fácil entrar nessas comunidades, tá? Só arrumar uma coisa que sumiu aqui. Então, vamos lá. Aqui é um exemplo de Twitter. Vejam que no Twitter isso aparece com muita força. Então, vejam, aqui uma página do Twitter que diz assim: o bullying acaba quando o tiro começa. Isso é aberto para todo mundo ver. Vejam que tem 867 visualizações. Aqui é o vídeo do ataque em Suzano, tá? E você tem outras comunidades que incentivam a violência, a masculinidade a partir da violência. E vocês vão ver que eles se vestem muito parecido. E o próprio Twitter, ele recomenda outros perfis semelhantes para você curtir. Agora, como é que ocorre, geralmente, a entrada deles nessas subculturas, por exemplo, do Discord, nesses True Crime Community? Essa cooptação, ela tem várias formas, mas uma forma muito comum é por meio dos jogos online. O problema não está nos jogos, mas estão, muitas vezes, nas plataformas associadas, nos servers. Por exemplo, o Discord é um server que você associa, quando você vai jogar, você tem o server para poder conversar, para poder mostrar, etc. E aí, eles estão jogando, e nesses chats eles vão conversando, tá? Então, você tem outros servers, como Twitch, Live. Então, só que nesse local em que eles vão conversando, eles começam a ser expostos a conteúdos violentos, e é muito comum eles receberem um link para... Então, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo para vocês, aí eles recebem um link, eles continuam essa conversa
por exemplo, no Discord, ou no Steam, outras plataformas. Então, observe, eu vou pedir desculpa até para mostrar, porque aqui ele fala muito palavrão, ele ofende, mas isso é um jogo transmitido aberto. Então, se isso é aberto para todo mundo, imagine o que ocorre quando ele não é aberto para todo mundo. Então, ouçam que esse jogador entra uma menina para jogar com ele e ela começa a ganhar, ouça o que ele diz. Ah, vai tomar no cu, mano. Meu Deus, cara. Essa puta. Deixa eu ver se é essa puta dessa streamer, mano. Se for, vou no canal dela chamar ela de puta. Se for, vou xingar muito ela aqui, mano. Vai tomar no cu, velho. Essa puta dessa Rayana. Ó, mano, é ela mesma, ó. Toma vergonha na cara. É uma puta, né, mano? É uma puta, mano. É um streamer, mano. Bota fé. A rapariga tá jogando de escudo e de espada, mano. Vai se fuder, né? Foda uma porra dessa. Criando conteúdo, mano. Vejam que ele ofende. E se, por exemplo, um filho seu, um aluno, fala algo assim, você na hora se diz, cara, não é por aí, você não pode falar algo assim, isso é muito sério. Aqui, muitas vezes no chat é isso mesmo, é uma vagabunda, é uma interesseira, é uma arrombada. Então, eles incentivam e você é o cara por causa disso. E aí, quando você recebe aí, você é valor, tal, você recebe o convite, lá eles ensinam, por exemplo, você vai falando e diz, não, é isso mesmo, que a mulher, essa coisa, a mulher mente com relação a estupro, não, esse papo de desigualdade salarial. Então, peguei exemplo da mulher, mas você pode pegar do negro, você pode pegar... Então, é um ambiente em que você é levado e ele funciona muito como câmara de eco depois, tá? Então, vejam, dentro dessas True Crime Community, você tem de tudo. Então, geralmente, são pessoas muito interessadas em tiroteios, em ataques, em escola. E aí você tem lá, por exemplo, pesquisadores. Pesquisadores são aqueles meninos que sabem de tudo o que acontece. Então, sabem de todos os crimes, postam sobre os crimes. E você tem também fãs e Columbiners, que são aqueles que adoram Eric e o Gillian, as Columbines são apaixonadas por eles. Então, elas põem camiseta, põem coroa de flores, mostram, né? Só que você também tem o imitador. O imitador, ele é um subgrupo daí que tem interesse em replicar esses atos, que tem uma tendência. Então, um dado que é importante é que se essas True Crime Community reúnem jovens que gostam, que estudam, discutem ataque, também elas influenciam futuros criminosos. O termo mais específico que incentivam esses crimes, ele é AAS, que é uma comunidade que glorifica assassinos, atiradores escolares e supremacias brancas. Por isso que ele é AAS, né? Que é a inicial de assassinos, atiradores escolares e supremacistas brancos. Aqui, eles incentivam o tiroteio escolar, principalmente quando a vítima é mulher, pessoa não branca, pessoa com deficiência. Essas subcomunidades, elas estão intrinsecamente relacionadas com outras, por exemplo, GOR, transtorno alimentar, automutilação. GOR é aquela, sabe aquilo quando você vê muito sangue em filme de terror, sabe? Então, são essas comunidades. Veja aqui uma fala que ele diz, estou tão obcecado em matar, eu não consigo pensar em nada além disso. Minha mente está travada só com pensamento em matar. Aqui, por exemplo, é no Twitter, aberto para todo mundo ver, um menino posta, alguém me manda o convite de alguma TCC, né, no Discord? Então, a hashtag TCCTWT é justamente no Twitter, e ele diz, eu vou morrer, porra, mas ainda faço muita merda antes disso. Nesses ambientes, algo que é fundamental, e a gente tem que pensar enquanto pai e quanto escola, é que esses meninos têm escuta, eles são acolhidos, eles se sentem valor. Às vezes, se um filho nosso diz assim, você sabia que o Michael Jackson está vivo? Na hora você vira e fala assim, de onde você tirou essa besteira? Aposto que é do TikTok, né? E é muito comum eles ficarem muito bravos, e com razão, né? Porque a gente não ouve isso, de onde você tirou essa ideia? Deixa eu ver que vídeo que você viu. Mas será que... E aí você vai começar a trabalhar. Lá, quando eles colocam isso, eles são considerados o cara, ele tem um pensamento crítico, é isso mesmo, você está entendendo como é que funciona. Então, eles são acolhidos, eles pertencem a uma comunidade porque eles odeiam as mesmas coisas. Então, vejo aqui que ele diz, eu prometo fazer um massacre para vocês, eu vou avisar aqui no Twitter. E aqui ele diz, olha, sabe que no final eu vou enfiar uma faca no seu pescoço, você vai morrer, sem piedade, vou assassinar criança. Gente, isso é aberto.
Isso os nossos filhos, nossos estudantes conseguem ter acesso a essas questões muito facilmente, né? E quando você posta, por exemplo, antes todo o papel do governo agora, mas quando a gente denunciava no Twitter, não acontecia nada, ele continuava lá. Quando questionava, como os jornalistas questionam, o Twitter devolvia com uma mensagem automática de uma fezes, né, de um ícone, de um emoticon de fezes, quando se questionava o que eles iam fazer com relação a perfis que incitavam violência, ataques. Então, esses meninos também, muitas vezes, eles estudam muito, por exemplo, o nazismo, e eles apresentam, quando você conversa, teorias pseudocientíficas com segurança, com propriedade, sabe? Então, é justamente o que a gente diz, a ideia de você indo ao extremismo, sendo cada vez mais levado à questão do extremismo, e aí pode chegar à radicalização. Só que é fundamental uma coisa, esses meninos não têm o que perder. Veja que aqui ele diz, olha o sofrimento emocional, estou tão triste, mais triste que o normal, eu não tenho amigos, família, nem ninguém. Isso chegou a ser normal para mim. Viver perto deles é como se eu me suicidasse a cada dia. Eles só me machucam e isso me destrói. Viver é uma palavra muito forte. Eu sou uma pessoa totalmente morta por dentro. E isso é importante porque falta o sentido. Eles não têm o que perder. Por isso que não é essa coisa de botar segurança. Isso não resolve o problema, porque eles não têm problema de ser mortos. Isso faz parte do plano de serem mortos. Então, ainda que eles tenham agido sozinhos, muitas vezes eles acreditam que fazem parte de um movimento maior, que eles sentem parte de algo maior. Então, vejam a ideia da radicalização, né? Aqui, o atirador de Aracruz, que tinha 16 anos, e ele vai em 2 escolas, uma pública e uma particular, e 3 professores, ele atira em várias pessoas na sala dos professores, ele entra na sala dos professores, 3 profissionais morrem, outros ficam feridos, e na escola particular ele atira em crianças, e a Selena, de 12 anos, ela morre. E ele diz, né, nos excertos dele, ele diz que ele atira na escola dos professores, porque o professor é um sistema voltado a infectar e doutrinar alunos, e as crianças estão infectadas, não tem mais solução, então ele vai cortar o mal pela raiz. Então, vejam a ideia do extremismo e uma ideia que eu atuo numa causa, mas a única solução é pela violência. E ele atira na escola particular porque ele diz que a escola é habitada por filho e neto de maçom. Então, como ele não pode atingir os maçons, ele vai atingi-los de outra forma. Por exemplo, atacando os filhos, os netos desses maçons. Então, é muito sério o que está acontecendo. É muito sério a gente não olhar para esse extremismo, para essa cooptação, para essa radicalização online. Para vocês terem uma ideia de como isso pode acontecer e o lugar da escola e da família nisso, eu vou trazer um excerto de uma reportagem, isso foi um livro, tem uma síntese na reportagem, de um menino que chama Sam. E o Sam, ele começa a ser cooptado a partir de uma experiência muito negativa na escola. Os Estados Unidos têm muito aquela política de tolerância zero, e a gente tem que pensar que esses meninos têm formação, eles erram, eles estão identificando o mundo, eles querem se sentir pertencentes. E a escola coloca o Sam numa situação que ele erra, mas de humilhação, de exposição. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece, para vocês entenderem um pouco mais, ilustrar um pouco mais o processo. Bom, o Sam tinha 13 anos, faltava um mês para a 8ª série, eu não vou ler, eu vou explicar. E o Sam, ele tinha um grupo de amigos próximos que eram vistos como liberais, né? Um era gay, outro trans, eles lançavam moda. E o Sam é acusado de assédio sexual por ser mal compreendido por uma piada feita fora de hora. E aí houve na escola um excesso de rigor na punição e ele passa vergonha pública, ele é humilhado. E aí ele é transferido de escola, então ele se isola do mundo. E a mãe até diz que a doce-seriedade dele, o excesso de confiança, até mesmo a determinação trêmula, tal, ele perde tudo isso, ele para de comer, ele queixa de dor de cabeça, ele perde todo o afeto. Ele se sente traído pelos adultos em que confiava e ser obrigado a se transferir para uma nova escola diante de uma situação de injustiça para ele, quebra o Sam. E aí ele entra nos fóruns como o 4chan, que era na Dark Web, né? Então, esses amigos virtuais, eles passam
a ficar muito feliz e explicar para o Sam que todas as garotas mentem, especialmente sobre estupro. Fala de usura de judeus, então começam a falar justamente sobre essas teorias feministas, destruindo família, etc. E aí uma coisa que é fundamental, que é um sinal que vocês podem identificar, é que é muito comum eles tentarem convencer a família, os amigos, essas novas teorias, essas novas visões. Então, é como se ele fosse assim, olha, ó, deixa eu mostrar para vocês a verdade do mundo. E aí, como a família rechaça, eles vão se isolando da família e cada vez mais entrando dentro desses grupos e passando muito mais tempo, né? E aí a mãe diz que a raiva maldita desse Sam vira desconfiança, desejo de destruição, e ele passa a ser impiedoso, intolerante, não estendendo o benefício da dúvida para ninguém. E ele é tão ativo, né, nas plataformas que os outros líderes do grupo, sem saber que ele só tinha 13 anos, nomeiam o Sam como moderador, e para ele é uma grande honra, para quem teve a autoestima destruída. E ele estava apaixonado e ficava lá, né? Então, bom, depois de um tempo, ele vai percebendo, ele vai saindo, né, desse grupo, principalmente quando ele vê esse grupo atuando em Charlottesville, nos supremacistas brancos, quebrando, destruindo, sendo violento. E aí ele começa a sair desse grupo e, depois de 2 anos, a mãe pergunta para ele, mas Sam, você realmente gostava deles? E ele diz, eu gostava deles, porque eles eram adultos e pensava que eu era um adulto, eu era um deles. Eu estava participando de uma conversa, eles me levavam a sério. Ninguém nunca me levou a sério, nem você, nem meus professores, nem ninguém. Aqui, a gente já tem que tirar uma conclusão importante. A desradicalização, ela passa pelos afetos, é pela escuta. Então, ouvir, muitas vezes, no meio daquela confusão, muitas vezes parar para ouvir algo que é importante para aquele jovem, para aquela jovem, mesmo que para nós pareça tolo, ele é importante, porque é para você que eles vão buscar a mesma coisa escola, espaços de escuta, mesmo que a ideia seja absurda, ele vai defender o nazismo. Eu preciso primeiro ouvir a ideia, ver quais são os argumentos, para depois levar que aquela ideia é válida, não é que aquela ideia é correta, mas para depois ir desconstruindo tudo isso. Tá certo? Lembre-se que silêncio não é aceitação, né? Então, nós identificamos na nossa pesquisa que a radicalização online ela é identificada pela primeira vez no ataque de Realengo, em 2011, e de 2011 até agora, março de 2023, foram 19 ataques, 13 apresentaram indícios de radicalização online. Então, vejam que somente 6 desses meninos não tinham radicalização, não significa que eles não consultaram a internet para aprender coquetel molotov, etc. Além disso, esses meninos idolatram terroristas extremistas, né? Por exemplo, do lado, vocês vão ver o que estão, os dois em dupla são os atiradores de Columbine. Se você olha do outro lado, nós temos o Tausse, né, que é o Guilherme de Suzano, vejam como ele usa as mesmas roupas, eles imitam os mesmos comportamentos, a mesma coisa os demais ataques. Então, eles idolatram esses terroristas, esses extremistas, esses atiradores, e eles passam a se inspirar em outros ataques. Então, eles tentam... E um dado que é importante é que antes não existia, por exemplo, o que a gente diz assim, eles voltavam para se vingar. Mas agora, nos últimos anos, não é só para se vingar, eles querem ser sanctos. Os sanctos são aqueles que são os ídolos, os atiradores. Então, ele tem que matar o maior número possível de pessoas, e esse é o objetivo deles. Porque existe uma competição entre eles sobre quem mata mais. E justamente por causa dessa competição, eu não volto mais só para me vingar, como se fosse pouco, mas eu volto também para fazer o maior número possível de vítimas. Então, vejam, no Brasil, nós tivemos 13 ataques que utilizaram arma de fogo. Tá? Dos 22, 13 usaram arma de fogo. 6 conseguiram essa arma na própria família, na arma em casa, tá certo? E a disponibilidade de arma, ela favorece esse tipo de ataque, tá certo? E além de favorecer, porque qual a ideia? Se eu quero ter mais vítimas, se eu consigo a arma, meu objetivo é uma letalidade ainda maior. Os maiores ataques que nós tivemos com mortes no Brasil foram com armas. Realengo com 13 mortes, Suzano com 9 mortes. Eu esqueci de dizer que todas as referências, quando a gente põe cita de estudo, esse foi nosso que fez, mas
está sempre em rodapé. Eu não ponho aqui, mas está sempre em rodapé. Então, quando vocês pegarem o material, vocês pegarão as referências em rodapé. Só que isso é muito sério. Por exemplo, o ataque na escola de São Paulo com faca, ao entrevistar o adolescente, ele diz, mas eu só usei faca porque eu não conseguia arma. Só que é sério, porque o número de licença de armas nos últimos 4 anos, com o dado de junho do ano passado, ele aumenta 473%. Então, o acesso a armas é muito maior. Então, está circulando muito mais armas. E a gente sabe que a prevalência de armas de fogo, quanto mais a cultura da violência, e mais esses meninos conseguem fazer vítimas, tá certo? Então, isso é algo importante a gente considerar ao analisar esse fenômeno. Além disso, há uma coisa muito importante que é o planejamento. Então, vejam, por isso que a segurança, investir em segurança, no sentido de botar polícia armada dentro da escola, ele é muito pouco eficaz, porque esses meninos planejam com muito detalhes. Aqui, ele é o atirador de Aracruz, e ele planeja mais de 2 anos e meio como entra na escola. Essa aqui é uma escola particular. E ele entra por trás da escola e entra, que é onde ficava perto da sala dos professores, e a ação é muito rápida, é coisa de minutos. E eles, inclusive, parecem seguros na hora da ação, tá certo? Então, aqui ele diz assim que se ele fosse fazer, ele não faria algo desesperado, ele faria bem feito. E esse planejamento é feito em conjunto. O grupo ajuda esses meninos a planejarem, tá? Eles têm uma ideia de como se o mundo devesse algumas coisas. Então, é como se, assim, está sendo sonegado, ameaçado, porque os direitos que eles deveriam ter, direitos entre aspas, ele está sendo tomado por grupos que estão sendo favorecidos injustamente pela sociedade. Então, eu não entro na universidade porque agora tem cotas. As meninas não querem ficar, né, namoradas porque é por causa do feminismo. Então, eles têm um ressentimento, o ressentimento os une, a frustração. O mundo não é como eles gostariam, a diversidade é vista como ameaça. E eu trago isso, bato nisso pelo seguinte, isso não se muda com segurança, gente. Isso não se muda, por exemplo, só medicando, lidando com transtorno individual. Isso muda quando a gente trabalhar essas questões fortemente na sociedade. Isso é fundamental. Então, veja que ele fala, morrer sempre será a melhor opção para sair dessa vida de merda que chamam de democrática, tá? Eles colocam anúncios antecipados, principalmente para os pares. Então, esse do Kaique, ele diz, eu já tenho armas, roupas, eu não vou mostrar meu rosto para não botar o plano a perder. Eu achei um amigo meu da escola que gostou da ideia, ele está em dúvida se vai executar comigo. Se ele não executar, eu mato ele, mas não vou deixar que meu plano se perca. Isso foi postado 19 de janeiro. A gente denunciou várias vezes e não foi retirado. E a gente na época a gente ficava meio em pânico, porque para quem que você denuncia? Para quem que pode ir atrás, né? E isso aparece na internet, aparece vários perfis assim, que atualmente têm sido investigados, que eu entro daqui a pouquinho. Queria trazer outros aspectos. Um deles é a ideia de ser famoso. A notoriedade para eles, ela funciona não só como uma recompensa para esses autores, mas também como, a gente fala, um chamado de ação. Então, é como se, assim, conforme você vai divulgando como é que a notoriedade ele é famoso, ele incentiva outros a agirem como ele. Então, veja aqui na fala desse, isso aqui, gente, é desse final de semana, tá? Ele diz assim, eu sou do RN, sei, né? Ei, boy, preciso de ajuda para fazer um M, entendeu? Daqui a 14 dias, chama no PV, no privado, que eu preciso de ajuda para fazer. Eu me inspiro em Suzano, em Columbine, em São Paulo, daquele menino que atacou com a faca. Vejam que a notoriedade, o ser famoso, ele leva outros a agirem igual. E tem o que é chamado, aparecem vários estudos sobre isso, que é chamado efeito contágio. O efeito contágio é que a repercussão na mídia de um massacre e a maneira como ele é noticiado, ele acaba estimulando outros, geralmente 3 massacres, 3 ameaças, a partir de um massacre noticiado. Só que eu não sei se vocês observaram que a GEDUCA, que é justamente essa Associação dos Jornalistas em Educação, ele começa depois, vocês devem lembrar que no ataque à Escola Tomásia de São Paulo, a faca, isso circulou, acho que todo mundo viu várias vezes, aquele estudante entrando na escola e atacando a professora.
A partir disso, o GEDUCA começa, ele faz lives, ele passa recomendações, orientando os jornalistas a não dar notoriedade para os autores dos ataques. Então, o que é não dar notoriedade? Eu não vou dar nenhuma informação sobre quem eles são, não vou dar nenhuma informação sobre nada, não vou passar como foi feito, tá certo? Então, eu vou noticiar o fato, trazer as razões, discutir necessidade de políticas, mas apresentar formas que poderia lidar com aquilo, mas a gente não pode recompensar da notoriedade que é justamente o que eles buscam. Na Nova Zelândia, por exemplo, a lei é muito forte disso, e se você noticia, você inclusive é penalizado, é punido, etc. Então, vocês devem ter percebido uma diminuição do tempo de exposição, depois de tudo que aconteceu, vocês viram, diminuiu o tempo de exposição e diminuiu justamente o enfoque da imprensa. E isso é muito positivo. Alguns pesquisadores falam, está naturalizando, a imprensa nem noticia. Não, isso é uma autorregulação no sentido de contribuir para que esse fenômeno não aconteça novamente, tá? Só que, vejam, é esperado, só mostrar para vocês, é esperado um pico, um ataque, um pico, 2 dias depois um monte de ameaças, assim, depois de que circula a ameaça, 2 dias após um ataque. Então, veja aqui, em São Paulo, 27/3, você teve um ataque, um pico de divulgação de informações de redes sociais. Em Blumenau, em 5/4, você tem um pico de notificações, de mensagens, etc. Mas teve algo que aconteceu no dia 9/4, depois do ataque de creche de Blumenau, que ele é atípico. Então, em 9/4, ele é disparado um monte de mensagens sem ter nenhum tipo de fato, nenhum tipo de atentado, de ataque, que justificasse. Quando tem um relatório, feito pela FGV que analisa as mensagens que foram enviadas, essas mensagens ela apresentam um comportamento muito diferente das demais, das características desse fenômeno. Ela tem mudança de tom, então ela fala de um jeito que não é o jeito que esses meninos falam. Elas têm uma mudança de formato da maneira, mesmo das imagens que se colocam, o modo de circulação, inclusive nas true crime communities desses meninos falam tem algo errado, que tem gente aqui que está desvirtuando o objetivo. Então, perfis fakes entram nesses grupos. Então, o relatório conclui claramente que as mensagens de vídeo, de áudios, que foram essas ameaças que iniciaram em 9/4, elas foram coordenadas e tiveram um claro intuito de causar pânico. Tá? Então, isso aconteceu no país, gerou pânico, ninguém tinha a menor ideia como fazer, gerou ansiedade em todo mundo, mas ele foi articulado. Então, ele teve esse intuito de gerar pânico. E aí é óbvio que tem consequências tudo isso, além de toda a ansiedade, meninos levando faca na escola para se defender, a gente não sabia o que ia acontecer. Tivemos ataques efetivos que aconteceram justamente pelaquela chamada ação que eu falei para vocês, call to action. Então, essa é a nossa hipótese. 4 ataques efetivamente aconteceram no Rio de Janeiro, Manaus, Santa Teresa de Goiás e Faria Brito. 2 escolas estaduais, uma particular e outra escola municipal. Só que, além disso, foram dezenas de ataques investigados, inclusive desbaratados, tá certo? E várias ameaças que surgiram. Para vocês terem... E aí houve uma forte atuação do governo, e se não tivesse essa forte atuação, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Quando o Ministério da Justiça e Educação, eles se unem, vão formando escola segura, se cria uma coisa que a gente defendia há muito tempo, um único canal de denúncias, porque não se sabia onde denunciar, e esse canal ele é criado em 6 de abril, observem as datas. No dia 18 de abril, o Ministério da Justiça traz uma síntese do que eles investigaram, aqui são só alguns, que diz que houve 750 remoções ou suspensões de perfis em redes sociais. 756, e vocês viram que eu mostrei para vocês, que foi no final de semana. 7.473 denúncias nesse canal de ameaças em escolas. 6.900 intimações de adolescentes para depoimento. 1.224 investigados. A gente fala que se dos meninos que ameaçarem, se 1% fizer, a gente já está ferrado, vocês estão entendendo? Então, vejam como tudo indicava que isso ia acontecer. Observem aqui o dado do próprio Ministério. Então, nós tivemos, por volta do dia 11, 12, 1.886 denúncias. Agora, vejam como vai descendo
no dia 25 de abril, apenas, né? Apenas 25, mas vejam como diminui isso, tá? Quais são os fatores que são identificados para esse aumento, né? Então, o primeiro fator, ele é uma cultura de violência, um discurso social que nos últimos anos tem aumentado muito, que incentiva atos agressivos ou violentos, que incentiva o machismo, que incentiva o armamento, que incentiva, então, um discurso como se desse uma autorização, uma permissão para agir, isso é chamado terrorismo estocástico. Então, é todo um ambiente em que a violência é valorizada como forma de solução dos problemas. Para vocês terem uma ideia como isso interfere em ataques violentos, os Estados Unidos, se vocês entrarem no site do Washington Post, o link está embaixo, vocês vão ver que eles fazem o mapeamento dos ataques nas escolas. Até 2017, nós tínhamos por volta de 11, 12 tiroteios em escola por ano nos Estados Unidos. A partir de 2018, no governo Trump, eles começam a subir. Em 2022, eles chegam a 46 por ano. Então, o ambiente social, ele interfere nesse tipo de ataque. Além disso, nós tínhamos um grupo social, comunidade, famílias e amigos, que muitas vezes valorizaram preconceito, discriminação, uso de força, né? Eu não sei se vocês lembram que no começo do ano saíram várias reportagens de grupos de redes sociais que incentivavam racismo, grupo de adolescentes, entre escolas que eram racistas, que tinham... por exemplo, também misógino, nazista, que aparecia esse tipo de coisa. Então, você tem, às vezes, comunidades de amigos, comunidade da própria família, e com toda essa polarização, com todo esse ódio, que fortaleceu esse tipo de coisa. Então, inclusive, tem alguns dados que mostram que, mesmo quando você vai discutir algumas questões como essa, sei lá, igualdade de gênero, você tem jovens que são muito reativos, né, a essas questões. Então, e isso você está trazendo anos. Por isso, quando fala assim, tem algum jeito rápido de parar com isso? Não, gente, não tem jeito rápido, porque você não muda paradigmas e sentimentos e valores de uma hora para outra. E a segurança ela é muito pouco eficaz para esse tipo de ataque. Então, outra coisa que aconteceu foi as escolas se recolheram muito de discutir as questões da atualidade. Então, por exemplo, o que aconteceu é que muitos professores, muitas escolas, com aquela polarização, escola sem partido filmando, muitos professores tiveram muito receio de discutir o que estava acontecendo. Então, discutir política não é discutir política partidária, é discutir política. Então, exemplo, no final do primeiro turno, na segunda-feira, estava todo mundo em polvorosa, o que tinha acontecido, aquela coisa de... né? E muitas escolas, esses adolescentes foram e fingiu neutralidade, assim, tipo, não falou nada. Então, só que estava pegando fogo. Aonde esses meninos falavam? Nas redes sociais. Então, eles falavam com aqueles que não eram preparados para discutir isso. Então, esses temas ficaram fora da escola, ajudando a despreparar um ambiente em que a escola deveria ter um papel muito relevante, não de ser partidária, de forma alguma, mas discutir as coisas que estavam acontecendo. Além disso, tem uma outra questão que nós vivemos uma pandemia e um tempo de isolamento social, e a pandemia, todos nós ficamos muito tempo online. E além de ficar muito tempo online, muitas vezes você tem... Uma coisa que é importante, assim, a gente não pode demonizar os Discord, os jogos, porque eles foram muito necessários. Tem muita comunidade de Discord, de jogos, que são... o elo de ligação, de gente que, inclusive, eles regulam, se tem lá que começa a ofender, eles tiram, esses jovens tiram, mas você tem uma pequena parte de comunidades muito sérias, como eu mostrei para vocês, e você vai tendo, né, essa imersão muito grande, e todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, ela sai com certo adoecimento mental, que seja melancolia, isso foi abordado aqui no Bandeirantes, que seja uma tristeza, um desânimo, uma irritação, uma falta de paciência. Só que os jovens, eles foram muito afetados nesse período. E, inclusive, quando volta para a escola, isso tem dados de pesquisa que mostram, aumenta a violência escolar. Isso é típico de trauma coletivo, em que você tem a hipervigilância, em que alguém te olha torto, você não regula, você já vai para o ataque, né? Então, as escolas tiveram, os professores já estavam exaustos, né? Os profissionais já estavam cansados, adoecidos, e isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, somem tudo isso,
Por isso que a gente dizia, era um caldeirão, isso ia acontecer, né? E ainda nós tivemos um aumento da vulnerabilidade social, um aumento... Se tem um fator de adoecimento mental, é a insegurança financeira. Eu não saber se eu vou conseguir pagar aluguel, eu não saber se eu vou ter comida na mesa. Então, muitas famílias... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas soluções mágicas individuais. Tem que olhar o celular do filho. Se nós pensarmos em termos de Brasil, muitas famílias, a gente tem 11 milhões de famílias monoparentais, em que muitas vezes essas mães têm 2, 3 filhos e os pais constituem outra família e elas ficam... E às vezes, assim, levanta 5 da manhã para trabalhar. E elas têm uma carga muito pesada, elas chegam, têm outra carga. E se você vai falar para um adolescente, você tem que parar de olhar a internet, eles jogam o telefone, você não joga o telefone para não estragar o telefone. Então, essa ideia, essa solução de algo que é muito maior, que é regulação de plataforma, que é atitude, eles têm um poder econômico muito maior do que estados, do que países, dizer, olha, regula o celular do seu filho, esses meninos conhecem senha, eles sabem quebrar isso. Então, não é que nós que temos condições não devemos fazer, não devemos filtrar, não devemos dar celular antes dos 12 anos para os meninos, não devemos estar atentos, conversar sobre aquilo que está sendo visto, mas isso não significa trazer a responsabilidade só para o indivíduo e pensando que você tem que considerar que muitas famílias não vivem a realidade que nós vivemos, tá? E, por último, muitas vezes uma escola de resultado, e a gente teve muito isso enquanto política pública, em que o clima era visto como um clima positivo para melhorar desempenho, e não como algo fundamental para gerar o bem-estar na escola, para gerar, por exemplo, uma situação de confiança, de apoio, de formação cidadã desses sujeitos. Então, esses fatores são alguns do que nós levantamos, somado àqueles outros que a gente trouxe, que ajudam a compreender que é um fenômeno altamente complexo e que a solução não é em curto prazo. Agora eu vou para a última parte para trazer algumas propostas focando principalmente na questão da escola, né? Nós vamos... Uma coisa importante é que a gente tem um enorme desafio. É algo novo, a gente não sabe lidar com algo tão complexo, nós estamos aprendendo a lidar com isso, e eu vou trazer rapidamente algumas propostas para focar em 2 aspectos, que é segurança e escola. A gente defende, enquanto grupo de pesquisa, o maior controle de armas de fogo e munições, a gente defende a aprovação de projetos de lei que visam a regulação e a responsabilização de plataformas e redes sociais que incitam ódio, que ensinam massacres. A gente também, a ideia do monitoramento de redes, uma inteligência, isso está sendo feito, inclusive em Deep Web, né, para que investigue os autores, investigue quem está por trás desses grupos. Construção de protocolos de intervenção, porque, por exemplo, é completamente diferente você estar numa cidade como Aracruz, que é pequenininha, um município, e uma cidade que acontece em São Paulo, numa escola estadual, quando acontece numa escola particular, como a creche em Blumenau. Então, você precisa ter protocolos, que os protocolos internacionais não dão conta da realidade do nosso país. A participação também do Brasil em fóruns globais contra extremismo e terrorismo online. Por exemplo, esses fóruns que eu coloco aqui para vocês, eles são fóruns que os vários países são signatários e eles atuam como rede de investigação, eles alertam, né, eles filtram, eles responsabilizam a plataforma. O Brasil precisa participar desses fóruns, tá? Aqui é só um exemplo, porque eles saem dessa plataforma e eles vão em outras. Por exemplo, essa é uma outra plataforma que eles têm convidado, fala, olha, você me encontra lá, eles dizem isso e vão para outras plataformas. Implantação de programas que ajudam a desradicalização e reintegração da sociedade desses meninos, registro obrigatório dos ataques que são ocorridos ou desbaratados pela polícia. A gente não tem um banco de dados único com informações que permitam mapeamento, estudo do fenômeno, elaborar propostas, entender o que está acontecendo. Então, isso é muito desarticulado. E responsabilização, uma coisa que eu fui... Quinta-feira, estava no Espírito Santo, na Assembleia do Espírito Santo Legislativa, e o Vitor, que é o secretário da Educação, ele trouxe isso, por isso que eu introduzi isso aqui nessa apresentação, que quando houve o ataque na Escola Estadual de Aracruz, ele viu as imagens porque tinha um circuito interno, mas essas imagens nunca foram divulgadas.
Mas a escola particular, elas foram divulgadas, e não se sabe por quem foi divulgado. Às vezes acontece um ataque quando tem o circuito interno, algumas pessoas até responsáveis pela investigação, elas filmam o circuito interno e essas imagens circulam na internet. Então, ele traz a importância da responsabilização de quem compartilha esses vídeos, de quem posta esses vídeos, de quem consegue esses vídeos e lança esses vídeos, né? Só que no mapeamento que foi feito das ações nos estados, como é que as políticas públicas estão indo para isso, elas estão focando na segurança, no aumento de policiais armados, de equipamentos de segurança, o transtorno mental e um profissional na escola para convivência e conflito, não como um projeto coletivo, mas aquela pessoa que ela vai ajudar, aquele psicólogo que vai cuidar da convivência do processo de resolução de conflitos. E eu queria dizer que, será que aumento de segurança significa maior eficácia? Os Estados Unidos é o país que mais tem ataques, que mais tem armas. Eles têm mais de 300 ataques ao longo, né, da década de 70. Eles são os países que eles investem bilhões em medidas de segurança na escola. Só que esses bilhões não têm tido efeito, porque até, por exemplo, neste ano nós já tivemos 12 tiroteios até final de março. E tem 23 anos de políticas de segurança em escolas nos Estados Unidos. E nesses 23 anos foram feitos vários estudos que estão aqui embaixo na referência. A presença de policiais armados em escola não previne ataques violentos. A presença de policiais militares na escola piora a qualidade do clima escolar. Ele gera situações com adolescentes de medo, de insegurança, tá certo? Então, ele piora a qualidade do clima. Os estudantes negros são os que mais sofrem, e as escolas sem policiamento têm aproximadamente 3% menos crimes e problemas disciplinares do que as escolas com policiais. Inclusive, uma escola que foi atacada no Brasil foi uma escola em Barreiras, que é cívico-militar. Essa escola é um estudante que entra e ele mata uma adolescente que era uma adolescente, uma pessoa com deficiência. Então, você tinha militares na escola, e isso não impediu um ataque. Então, a gente vê propostas, por exemplo, detector de metais, porta giratória, tá? Por exemplo, detector de metais, eles jogam, às vezes, a arma, alguma coisa, pelo muro da escola e pegam no outro dia. Porta giratória, bem de quem não conhece escola, né? Porque imaginem 300, 400 crianças jovens entrando na escola ao mesmo tempo com uma porta giratória. Eles falam, reconhecimento facial, são estudantes da escola, né? Então, tem propostas que elas são absolutamente reais e não coerentes com uma escola. E aqui, por exemplo, tem um menino que recentemente ele diz assim, estão querendo colocar polícias na frente da minha escola agora. É agora, kkk. Vou atirar neles, pelo menos eles me matam logo. Talvez o inferno seja melhor para mim. Aqui ele diz, né, então tem o tradutor, existe alguma penalidade se você quer morrer? Então, faz parte, inclusive, dos atos deles morrer. Se vocês... teve um agora na Sérvia, que foi muito sério, ele entra pelo fundo, né, para evitar a segurança, e 8 pessoas morrem, e ele, inclusive, liga para a polícia, e uma integrante do grupo, a Danila, ela até levantou a hipótese de que eles ligarem para a polícia e dizer, olha, eu estou fazendo um ataque, ainda é uma maneira de mostrar controle, sou eu que estou no controle, eu estou informando vocês. Então, a gente está lidando com um perfil muito específico, tá? Além disso, a gente questiona que muitas dessas ações, elas têm vindo de dinheiro da educação, que já é escasso e que tem muito que a gente precisa usar esse dinheiro bem usado. Então, a gente defende segurança, sim, à escola, ou seja, principalmente em lugares vulneráveis, mas não policial armado dentro de uma escola, tá? Eu nem vou falar aqui, porque tem várias ações que são possíveis, mas mais por causa do tempo, né? E queria trazer que o perfil, lembram? Eles são jovens isolados, vivência negativa da escola, gosto de violência, culto à arma, eles pertencem à comunidade mórbida, eles têm concepções repletas de preconceitos e ideias nazistas, e a questão justamente é essa, né? Como a gente pode contribuir para mudar essas culturas de violências, para promover o desenvolvimento dos valores éticos, de competências socioemocionais e morais e da cidadania? Como a gente pode construir na escola
um clima que é positivo no sentido de promotor da saúde, ou evitando o sofrimento psíquico desses meninos. Então, lembram, eu preciso pertencer, ou se me sentir num lugar de confiança, ele traz o bem-estar emocional, ele é um fator protetivo. E aí a última parte que eu vou encerrando é que sim, a escola pode ser um cenário de violência e sofrimento emocional, mas ela também pode ser um espaço de prevenção de violências, de promoção, de proteção, né, e promoção do bem-estar e convivência democrática. Aí entra a atuação da escola para buscar um significado positivo, um pertencimento. Em Vitória, numa escola pública de Vitória, uma escola municipal, um adolescente ele entra para atirar na escola e ele utiliza uma besta, sabe, que é um arco e flecha. E ele diz assim, ele estava muito nervoso e ele não consegue matar, ele fere, mas não mata ninguém. E a profissional que cuidava da merenda, quando ele estava já contido, ela diz assim, mas você ia atirar na gente? E ele fala, não, tia, em você não. Veja, o vínculo com essa profissional, ele é protetivo, mas esses estudantes eles vão ter vínculo com a escola, com as pessoas da escola, é não se sentir excluído, é se sentir pertencente àquilo. Então, por isso que atividades, por exemplo, como esportes, atividade como artes, nas comunidades e mesmo dentro da escola, então que tirem esse menino e interagem em outros espaços sociais. O planejamento da qualidade das relações, ele é fundamental, porque nós não vamos lidar com uma mudança de cultura da escola com curso de formação online, com por exemplo, cursos massivos, porque você não transforma a cultura de escola. A cultura da escola precisa de uma intencionalidade, de um planejamento, de uma atuação coletiva. Então, qualquer boa proposta nessa área, se vocês forem analisar, ela tem que atuar em 3 vias. A via interpessoal é investir constantemente em formação de professores, em discussão com o grupo, de como é que eu posso, por exemplo, usar uma linguagem não violenta, uma linguagem descritiva para melhorar a relação? Como é que a gente pode lidar com as incivilidades, a indisciplina, de uma maneira que eu me sinta mais seguro para lidar com isso? E o curricular é quando essas questões passam a ser objeto de conhecimento. Então, a gente vai discutir, por exemplo, a convivência ética online. A gente vai discutir essas questões de gênero, inclusive o sofrimento, por exemplo, do homem, que tem, né, a questão da cultura que está trazendo. A gente vai discutir, por exemplo, branquitude. Então, não é só... E veja, não é algo pontual, é palestra, não, mas um trabalho sistematizado, por exemplo, como tem sido feito no colégio. E a ideia institucional é quando você tem espaços, por exemplo, de assembleias ou rodas de diálogo, em que nós vamos falar sobre os problemas que a gente tem, espaços de expressão de sentimentos, em que eu vou dizer como eu me sinto, em que eu tenho que coordenar a perspectiva com outro. Quando eu tenho um conflito com alguém, que tenham pessoas que vão me ajudar a mediar esse conflito, em que eu vou dizer o que está me incomodando, em que eu vou conseguir transformar a minha raiva, em que eu vou conseguir transformar a violência por meio de palavras e perceber a perspectiva do outro e buscar uma solução. Se nós, então, tem várias formas que eu quero trazer para vocês, assim, que eu não vou aprofundar, mas assim, a cultura de diálogo, você tem vários caminhos possíveis. Então, vários caminhos que nós podemos pensar, mas que tem que fazer parte da proposta da escola. E essa proposta da escola, ela tem que ser cultivada e fomentada sempre, que é muito fácil voltar para trás. Então, esse lugar da convivência como uma área fundamental de ser intencional, e isso é fundamental, promoção dos valores, das competências socioemocionais, por exemplo, prevenção do racismo, prevenção da misoginia, prevenção das violências, atenção, eu saber lidar quando um problema ocorre, mais do que isso, uma cultura de pertencimento e cuidado. Então, eu quero trazer para vocês, como vocês influenciam nas decisões políticas. Nós temos países como Colômbia, Chile e Espanha que têm políticas públicas na área da convivência democrática e cidadã. Tem muita coisa para melhorar nesses países, nessas políticas, mas eles já têm políticas. Não, a gente nunca pode pensar comunidade escolar, mas políticas que fomentam o avanço de rede. Não adianta nós pensarmos uma escola ou outra escola, mas nós precisamos caminhar enquanto rede. E nós precisamos, no Brasil, lutar para que nós tenhamos políticas nós recebemos
dezenas de pedidos de ajuda de escola. E a gente sabe que você não consegue sequer responder ou dar uma palestra só, não vai mudar nada. Então, nós temos que lutar por políticas consistentes que atuem nas questões que foram apresentadas, porque é nosso futuro enquanto sociedade que a gente está falando aqui, porque uns nos atiram escola, mas esses grupos, né, do ASS que eu falei para vocês, tem muitas meninas, elas podem ir lá puxar o gatilho, mas são as nossas meninas, são nossas filhos que estão lá, muitas vezes participando disso. Então, e mesmo que eles estejam participando, vão conviver com outros que estão. Então, isso é papel de toda a sociedade. Então, eu encerro com vocês dizendo que o papel da escola é justamente ser humanizadora para humanizar, né? Nesse sentido. E a gente tem que transformar, a gente não pode admitir que uma escola tem uma cultura de vigilância e segurança, e sim uma cultura de cuidado, pertencimento e fortalecimento dos valores democráticos. Então, eu encerro a minha apresentação pedindo de novo desculpa, porque eu sempre passo do tempo, a Estela e a Carol já sabem disso, ela já me, né, não adianta. E queria, se tiverem questões, tal, a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Thelma, foi excelente a sua palestra. Eu mesma conheci alguns dos dados, porque a gente já havia conversado, mas eu fico eu fico emocionada de ver, né, causa uma emoção negativa, obviamente, né, de ver a situação a que se chegou, né, o nível de tensão, de medo, né, a escola se sentindo acuada. Então, primeiro eu queria dizer que eu me orgulho muito do trabalho que a gente desenvolve juntos aqui no Band, né, em todas essas frentes, e eu queria muito que os pais soubessem disso, né, que a gente tem essa frente institucional, que a gente tem essa frente curricular, né, as aulas de convivência, os espaços de escuta, a formação de professores, a equipe de ajuda, né, que a Carol está lembrando bem aqui, e que precisa ser valorizada. E eu acho que não veio nenhuma pergunta assim bem direcionada mesmo, muitos pais elogiando a apresentação, dizendo que aprenderam muito, mas gostei desse final em que você trabalha a questão mais do ponto de vista social. Então, não adianta só o Band ser uma escola de excelência, mas a gente precisa que outras escolas também tenham essa rede, né, de sociedade mesmo, essa rede de convivência para todos, né? Queria que você falasse um pouquinho qual o papel da família em relação a isso. Às vezes é comum, a Carol está aqui, ela até como orientadora pode contribuir melhor. Alguns pais começam a perceber que seus filhos estão ficando um pouco mais reclusos dentro do quarto, ou então que tem esse discurso que muitas vezes é misógino, é racista, LGBT-fóbico, enfim, pseudocientífico, que foi o que perguntaram também. Então, como é que os pais podem agir, né? O que você daria assim, de contribuição para as famílias quando percebe que está mudando o comportamento do filho? Porque vem a questão, mas eu posso olhar o celular do meu filho? Eu posso olhar a mochila do meu filho? Enfim, o que podemos fazer? Já tem gente dizendo que compreendeu que o papel dos pais é fundamental, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, de fato, eu falei desde muito cedo, quando a gente traz a ideia de um plano de convivência na escola, vocês até foram conhecer outros lugares internacionais, outras escolas, isso foi assumido muito forte, né? E é uma coisa assim, que até chamava atenção, como isso tinha sido numa época em que isso quase não era falado, né? E a Estela, Carol, eu vou dedar a Estela, ela stalkeou, onde eu dava palestra, podcast, artigo, entrevista, ela falou, Thelma, eu vim em tal lugar, eu queria... Então, assim, foi uma coisa muito interessante, porque ela estudou um monte de material, até para poder, ela falou, como é que eu posso intervir aqui? Então, eu já te dedei, Estela, porque ela mandava, Thelma, eu vi tal coisa, tal, né? Foi muito, muito interessante. Agora... Nós ficamos muito assustados, né? Como todos os profissionais de educação e os pais, enfim, muito tensos nesse mês de abril. E eu queria até que você estivesse aqui conosco antes, mas aí eu vi também o quanto você estava dando de palestra e fazendo formação por aí. Então, realmente, eu stalkeei, Carol, foi isso mesmo que aconteceu.
mas tem alguns sinais que a gente pode estar atento, inclusive para perceber, e profissionais de educação e família, que são alguns sinais que podem não significar nada, mas que a gente pode olhar para perceber alguns sinais que a gente tem que ficar atento. Um primeiro dado importante é que eles têm um interesse comum por assuntos violentos. Então, obsessão por arma de fogo, obsessão por massacres. Mas você pode ter um filho que é super mega interessado em ataques, mas não necessariamente tem que ter alguns outros também. Mas é comum eles se vangloriar por acesso à arma. Não sei se vocês viram, eles postam, né? Eles mostram. Então, eu tenho orgulho dessa questão dessa masculinidade, dessa questão de postar armas, etc. Além disso, eles começam a consumir muita coisa sobre isso. Então, consumir os red pills, consumir livros nazistas, consumir podcasts sobre isso. E é uma coisa interessante porque eles se aproximam muitas vezes para tentar convencer os demais das suas novas ideias. E também é comum eles se afastarem repentinamente quando isso não tem eco, e aí eles se afastam repentinamente, inclusive de redes sociais, de amigos, de mídia, de WhatsApp, e eles começam a passar muito tempo online, né? É comum eles terem características de solidão crônica, né? De isolamento social, e além disso, se o seu filho estiver dizendo, ele pode dizer, eu sou vítima de bullying, mas que as pessoas excluem, zoam na escola, levem a sério e levem isso à escola. Isso é fundamental, a ideia de sofrimento. A escola, inclusive, tem todo um preparo para lidar com isso, né? Além disso, é muito comum o uso de expressão pejorativa para falar, por exemplo, de mulher, de menina, expressões capacitista, racista, né? LGBTQIA+, fóbicas, né? Então, eles usam, por exemplo, alguns deles se recusam a falar com professoras e gestoras mulheres, né? Além disso, uma irritabilidade excessiva, mas isso o adolescente pode ter, ou ficar com atitudes violentas, por exemplo, se você fala da questão de regular a internet, uma coisa, né? Então, eles demonstram falta de paciência e até uma ideia de superior a algumas pessoas, sabe? Superior a alguns grupos sociais, tal. Eles também apresentam pensamentos persistentes de ferir outra pessoa. Não sei se vocês viram, várias vezes fala eles dizendo muita vontade de matar, muita vontade de agredir, né? Eles, às vezes, têm também ameaças de ferir a si mesmo, então eles inclusive postam, né, violência autoprovocada, e você tem que estar atento a isso, porque esse menino ou menina precisa de ajuda. Eles às vezes fazem ameaças diretas ao lugar, vocês devem ver que eles falam, eu vou atirar, eu vou atacar uma escola, eu vou fazer isso. E quando ocorre, por exemplo, um ataque, é comum eles vibrarem, certo? Eles demonstrarem muita satisfação, demonstrarem êxito com isso, né? Satisfação disso. Então, qual que é a ideia, né? Primeiro, você tem esses sinais, a gente diz que ele precisa desconectar daquilo e conectar com outras coisas. E você não faz isso sozinho. Peça ajuda para a escola, tem uma equipe de orientação, leve o problema, entendeu? Porque você não vai atuar sozinho. A escola, em nenhum momento o papel da escola é clínico, mas a escola pode orientar no sentido de olhar, de analisar, de encaminhar para especialistas. Mesmo o papel... Cuidado com a gente já ter reações de não escuta logo de cara. Aquela coisa de fazer cara de paisagem, ouvir o que a pessoa está falando e fazer perguntas no sentido assim, o que te levou a dizer isso? Conte mais sobre o que você está pensando. Então, se você imediatamente já demonstra uma reação, e às vezes eu já fiz isso, eu falava, né? A pessoa está fechando o canal. Então, você precisa disso. Lembra? Eu preciso do vínculo para que haja uma nova conexão. E esse vínculo pode ser conosco, mas eu preciso ter tempo para escuta. E a escuta do adolescente, ela tem uma característica importante, não é a escuta do nosso tempo, não é no tempo que a gente tem livre. Eles recorrem a gente, às vezes, no meio do trabalho. Ele recorre a gente naquela hora que está um caos. É quando ele te procura que nós temos que parar e abrir para a escuta. E é dificílimo, tem horas você fica lá até ansioso, mas é o tempo deles. Então, às vezes, deita comigo para dormir ou para ficar perto, ou vem ver isso aqui que eu quero mostrar no TikTok na hora que está, né? Então, são esses momentos que eles dão abertura que a gente vai se conectando. Olha, Thelma, eu acho que aqui tem uma questão sobre a escola, né? Então, como a escola reconhece o aluno que seja um potencial
agressor, né? Bom, eu vou contar um pouco de como a gente vê aqui no Band, né? Abrindo essa escuta, tendo um setor de orientação, tendo equipe de ajuda, a gente procura e conhecendo os nossos alunos, mesmo sendo uma escola grande, a gente conhece a maior parte dos nossos alunos, até pelo nome, né? Tem um orientador por série, algumas séries com maior número de turmas têm mais do que um orientador. As equipes de ajuda, elas são alunos e alunas que são super sensíveis e que estão ali se prestando a auxiliar os colegas, a trabalhar junto em prol de um clima escolar mais positivo. Então, eu acho que tem vários mecanismos que a escola pode, né, perceber um aluno que seja um potencial agressor. Só que, além disso, precisa também de informações que venham das famílias. Porque quem é que vê as redes sociais? É mais fácil um pai, uma mãe, alguém que é responsável, ou até um colega, né? Ver o que o menino está postando do que a escola ficar sabendo. Então, muitas vezes a gente recebe informações das próprias famílias a respeito de coisas que acontecem em redes sociais, às quais a gente não tem acesso, tá? Eu acho que isso seria uma possível resposta. Gostaria que você complementasse, e a Carol também. A Carol tem mais informações. Assim, sem som? Vai lá, Carol, fala. Acho que daqui mais fácil. Consigo falar daqui. Eu acho que é importante, né, pensar que o nosso trabalho aqui como orientação, e falo em nome de todas as orientadoras, é justamente abrir esse espaço de escuta. E uma escuta que não julga, primeiro, que acolhe. Né? Então, eles chegam e, às vezes, assim, esse aluno com esse perfil mais isolado, não é ele que vai chegar. Né? Ele fica mais... Ele não vem procurar orientação. Mas a gente acaba, até pela isso que a Estela falou, os alunos da equipe de ajuda, que estão distribuídos em todas as salas, às vezes, né, chega por meio deles mesmo, olha, aquele menino, ele postou uma coisa, né, o status dele no WhatsApp é tal coisa. Então, assim, primeiro precisa de ajuda, mas a gente não sabe como fazer. Então, assim, nosso primeiro movimento é se aproximar, é chegar... E aí, como você está? E não sei o quê. E quando começa com o assunto de quando você tirou na prova tal, e não sei o quê, gostei dessa sua blusa. Você vai se aproximando do aluno, né? Vai criando aí uma relação de confiança, porque eles não falam se não existe isso, né? Vai abrindo esse canal de escuta, e eu acho que isso é um diferencial, né? De você não vir logo, tá louco? O que é isso? Onde já se viu você já falar uma coisa dessa, não sei o quê? Então, eu percebo que a gente já começa ganhando os alunos aos poucos, eles vão... E aí é lógico, né? A gente tendo alguma informação de que há, né, algum sinal aí de um perigo para si ou para os outros, né? Contatar a família, procurar ajuda de profissionais, né? Lógico que a gente não tem como dar conta sozinho. Mas eu acho que o principal é mesmo essa abertura de espaço de escuta. Eu acho que isso é o principal que a gente tem tentado fazer aqui na escola nesses momentos. Eu acho que vocês responderam muito bem o papel da escola, e mesmo uma característica que vocês têm, que outros lugares não têm, né? Porque o Band é uma escola muito grande, mas uma escola muito atenta, e atenção, que eu quis dizer, não é de um psicólogo só que fica olhando o responsável, mas você tem, todos nós somos responsáveis, inclusive os pares, e eu acho que essa ideia também do trabalho curricular, no sentido, eles precisam entender a questão da cooptação online. Porque muitas vezes os alunos lá da Unicamp dão aula para a gente de como isso funciona. Então, permitir que eles tragam, discutir sobre isso, porque as meninas muitas vezes são chantageadas nesses grupos, elas precisam saber sobre isso, porque elas entram pelo afeto, pelo carinho que ela é afim, eu quero me sentir par, etc. Então, só que eu também tenho que saber onde buscar ajuda se isso está acontecendo. E se eu sinto medo, eu não vou pedir ajuda, eu vou continuar nessa situação. Então, por isso a equipe de ajuda, em que eu tenho uma abertura, é fundamental, porque eles pedem ajuda geralmente para par, do mesmo jeito que você vê que eles tentam cooptar um par. Então, trabalhar com essas pessoas, trabalhar com os jovens, assim, olha, se você está sabendo,
traz o problema, porque a gente tem que ajudar antes que aconteça, e não só, mas porque esse jovem precisa de ajuda, entendeu? Então, nós precisamos atuar de uma maneira preventiva. Então, se for ver, tem 500 ações que são feitas, né, que vocês estão fazendo, que se pensa ao mesmo tempo. Agora, nada é garantido, nada. Vai dizer, meu filho está protegido? Ninguém pode dizer isso. Inclusive, enquanto a gente tiver essas plataformas com essa força enorme, ninguém está protegido. Não tem nenhuma escola que pode dizer, a minha está 100%, não está 100%, meu filho não vai ser, não dá. Mas nós vamos atuar sempre preventivamente e também de cuidado, se tiver, nós vamos tentar lutar sempre juntos para trazer de volta. Eu acho que é esse o nosso papel, e a gente tem que estar unido nisso, né? Thelma, excelente. Tem até uma pergunta, a Carol está respondendo, mas assim, tem profissionais também na equipe de convivência? Tem sim. Profissionais homens, desculpe, tem sim, né? Temos profissionais homens na equipe de convivência, sim. Temos alunos, meninos, nas equipes de ajuda também, né? E é super importante que isso seja feito para todos na escola, né? Sem a gente pensar em gênero, enfim, raça e etc. Thelma, eu acho que foi excelente, né? Estamos recebendo aqui vários agradecimentos, vários elogios à palestra. Volto a falar que esse webinar vai ficar gravado, é disponibilizado também para quem quiser assistir depois, quem não pôde estar conosco. Agradeço, Carol, sua presença aqui do meu lado. Thelma, agradeço você aí de Campinas falando com a gente. Muito obrigada. Se tiver um café junto, eu preciso rever vocês pessoalmente, que eu estou com muita saudade de todo mundo. Muita saudade Nós mesmo, também. Thelma. Faz falta aqui, presencial também. Mas a gente você está com a volta, gente, Thelma. Tá bom. Com certeza, vocês também. Um beijo muito grande e muito obrigada. E talvez desculpa até pela abordagem tão dura. Estudar mesmo isso é uma coisa que chega uma hora que você até perde fé da humanidade e volta de novo depois a acreditar, né? Eu te mostrei várias ações das equipes de ajuda aqui em abril para melhorar o clima escolar e te falei, ó, tenha fé na humanidade, depois, no meio do caos, não foi? Foi isso mesmo. Gente, ela me procurou logo no começo de abril, aquele caos, ela falou, deixa eu esquentar um pouquinho o seu coração, e mostrou um monte de ação da equipe de ajuda, que eu falei, eu estou acreditando na humanidade de novo, isso fez muita diferença. Obrigada por estar sempre com a gente. Beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada para quem nos acompanhou até agora. Tchau, tchau.